Você já se perguntou se está orando da maneira certa? Pode parecer surpreendente, mas Jesus alertou que nem todas as orações chegam ao coração de Deus. Muitas vezes, oramos pensando que estamos fazendo o melhor, mas sem perceber, podemos estar cometendo erros que nos afastam da presença divina. E se o que você acredita ser o certo estiver, na verdade, impedindo que suas bênçãos cheguem? Este é o momento de descobrir o que Jesus realmente ensinou sobre a oração e como isso pode transformar sua vida. A verdade é que a oração não é sobre repetir palavras ou impressionar os outros, mas sobre uma conexão profunda e sincera com Deus. Jesus revelou, de forma contraintuitiva, que orar em público para mostrar espiritualidade pode ser vazio e ineficaz. No entanto, ele também ensinou um caminho simples e poderoso para falar com o Pai e experimentar respostas reais. Imagine uma oração que não só muda sua vida, mas também renova sua fé e traz paz em meio às dificuldades. Você está prestes a descobrir como fazer isso. Neste vídeo, vamos explorar os segredos que Jesus compartilhou sobre como orar com gratidão, humildade e persistência, independentemente das circunstâncias. Ao final, faremos juntos uma oração especial que pode ser o início de uma transformação espiritual em sua vida. Você está preparado para entender como uma simples mudança na maneira de orar pode abrir portas para milagres? A oração, segundo os ensinamentos de Jesus, transcende as tradições religiosas para se tornar uma expressão de relacionamento íntimo com Deus. Não é um mero ato ritualístico, mas uma oportunidade de diálogo sincero com o Criador. O Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 6, ilumina essa verdade ao instruir os discípulos a buscarem a privacidade ao orar, ressaltando que Deus, que vê o coração em segredo, recompensará o fiel. Este convite à intimidade espiritual reflete o desejo divino de um relacionamento genuíno, despojado de aparências e superficialidades. Tal prática rompe com as convenções religiosas da época de Jesus, onde muitos oravam em público para exibirem sua piedade, como também ilustrado em Mateus 6:5. A oração sincera nasce da humildade, reconhecendo a dependência absoluta do ser humano diante da majestade divina. A Bíblia continuamente reforça o papel transformador da oração como comunhão. O Salmo 34:18 descreve que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Este versículo destaca a disposição de Deus em acolher aqueles que se aproximam com honestidade, despidos de pretensão. Quando se ora com sinceridade, a oração deixa de ser uma lista de petições e torna-se um momento de entrega. Assim, a oração não apenas conecta o indivíduo com Deus, mas transforma o orante, purificando intenções e alinhando o coração humano à vontade divina. É nessa interação que a graça divina opera, elevando a oração a um ato de adoração que transcende as palavras. Essa conexão íntima também é um ato de confiança na provisão divina. Em Filipenses 4:6, Paulo exorta os crentes a não se angustiarem por nada, mas a apresentarem suas petições a Deus com ações de graças. Este versículo não apenas encoraja a oração como resposta à ansiedade, mas também sublinha a postura de gratidão e dependência de Deus em todas as circunstâncias. Ao orar em segredo, como instrui Jesus, o fiel não busca a aprovação dos homens, mas a comunhão com o Pai. Nesse espaço privado, Deus não apenas ouve as palavras, mas enxerga os anseios mais profundos do coração. A oração, assim, transcende o pedido. Torna-se um exercício de fé em que o orante confia plenamente no cuidado soberano de Deus. O contraste entre a oração sincera e a ostentação espiritual também está profundamente ligado à autenticidade da fé.
Como exemplifica Lucas no capítulo 18, versículos 10 a 14, a parábola do fariseu e do publicano ensina que Deus se agrada do coração humilde e arrependido. Enquanto o fariseu buscava exaltar a si mesmo em sua oração, o publicano reconhecia sua falibilidade diante de Deus, clamando por misericórdia. Este relato enfatiza que a aceitação divina não é conquistada por obras ou pelo exterior, mas pela disposição sincera do coração. A oração verdadeira não se baseia em fórmulas ou palavras eloquentes, mas na disposição de colocar-se diante de Deus em espírito e em verdade. O Antigo Testamento também oferece perspectivas enriquecedoras sobre a intimidade na oração. Em 1 Samuel 1, Ana, em sua profunda angústia, orou ao Senhor em silêncio, movendo apenas os lábios. Embora incompreendida pelo sacerdote Eli, sua oração sincera tocou o coração de Deus, que respondeu concedendo-lhe um filho. Este episódio reforça o valor da sinceridade e do foco na comunhão com Deus, mesmo em momentos de dor e confusão. Ana não apenas orou, mas derramou sua alma diante do Senhor, exemplificando a entrega total que Jesus posteriormente enfatiza em seus ensinamentos. Por fim, a oração como diálogo íntimo com Deus é uma jornada contínua de aprendizado e transformação. Ao buscar a presença divina em segredo, o fiel descobre não apenas respostas às suas petições, mas também paz e clareza para os desafios da vida. A oração, como destaca Isaías 30:15, traz descanso e confiança. Na quietude e na confiança está a vossa força. Este ciclo de entrega e resposta não é apenas um ato isolado, mas parte de um relacionamento dinâmico e vivo com Deus, que prepara o coração humano para profundidades maiores em sua jornada espiritual. A oração do Pai Nosso, como apresentada por Jesus em Mateus 6, 9 e 13, é uma obra-prima espiritual que encapsula os pilares fundamentais de um relacionamento autêntico com Deus. Ao iniciar com Pai Nosso que estás nos céus, Jesus estabelece a intimidade com o Criador e, ao mesmo tempo, nos lembra da sua transcendência. Este equilíbrio entre proximidade e reverência destaca a natureza única de Deus como Pai amoroso e soberano. Quando se diz santificado seja o teu nome, há uma convocação à adoração e ao reconhecimento da santidade divina, uma postura que alinha o coração humano à magnitude do Senhor. Esse reconhecimento inicial nos prepara para abordar os demais aspectos da oração com humildade e submissão. Ao orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus nos convida a abandonar nossos próprios interesses em prol da soberania divina. Esta petição revela a natureza do reino de Deus como uma realidade presente e futura, um chamado para que sua justiça, paz e amor sejam manifestados em todas as esferas da existência. Como descrito em Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Este desejo de submeter-se à vontade de Deus transforma a oração em um ato de entrega, moldando o coração humano para viver de acordo com os planos divinos. A súplica por provisão diária, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, reflete uma dependência completa de Deus para suprir nossas necessidades físicas e espirituais. Aqui, Jesus destaca a provisão contínua de Deus, como exemplificado em Êxodo 16:4, onde o maná foi dado ao povo de Israel diariamente no deserto, ensinando-os a confiar no cuidado divino. Essa oração não é uma busca pelo acúmulo, mas um pedido por aquilo que é suficiente para o presente. Ao orar dessa maneira, somos encorajados a viver com gratidão e contentamento, reconhecendo que cada dia traz consigo o sustento necessário vindo do Pai. O pedido
Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, é uma convocação dupla, tanto a confissão quanto a prática do perdão. Jesus ressalta que a reconciliação com Deus está intrinsecamente ligada à reconciliação com o próximo. Em Colossenses 3,13, Paulo exorta os cristãos a suportarem-se uns aos outros e a perdoar como o Senhor os perdoou. Este aspecto da oração nos lembra que o perdão não é apenas uma experiência vertical entre Deus e o ser humano, mas também horizontal, afetando nossos relacionamentos interpessoais. O perdão mútuo é uma expressão tangível da graça recebida, fortalecendo os laços espirituais e sociais. Ao finalizar com "Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal", a oração do Pai Nosso reconhece a vulnerabilidade humana e a necessidade da proteção divina. Esta súplica reflete a batalha contínua contra o pecado e as forças do mal, como também descrito em Efésios 6,12, onde Paulo nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes espirituais do mal. Este clamor por livramento reafirma nossa dependência de Deus como aquele que nos guarda e nos guia pelo caminho da justiça. Mais do que um pedido de proteção, é uma declaração de confiança na força do Senhor para sustentar-nos. Cada elemento da oração do Pai Nosso, ao ser analisado profundamente, revela uma estrutura de fé, humildade e adoração que se aplica tanto ao indivíduo quanto à comunidade de fé. Essa oração molda não apenas nossa postura diante de Deus, mas também nossas interações e prioridades diárias, mostrando que orar vai além das palavras proferidas. É alinhar-se com a vontade de Deus em cada aspecto da vida. Essa transformação interna nos prepara para explorar mais profundamente como viver segundo o modelo de Cristo em outros aspectos da vida espiritual. A persistência na oração, como ensinada por Jesus em Lucas 18:1-8, revela o poder de uma fé perseverante. A parábola da viúva insistente demonstra que Deus, diferentemente do juiz injusto, é justo e misericordioso, respondendo aos clamores dos seus filhos no momento oportuno. A viúva não desistiu diante da aparente indiferença do juiz, um exemplo que nos ensina a manter a oração viva, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Essa persistência não se baseia em desespero, mas na certeza de que Deus ouve e age com sabedoria e amor. É uma expressão de fé que reconhece a soberania divina e nos prepara para receber sua resposta, independentemente de quando ou como ela venha. Jesus reforça essa ideia em Mateus 7,7, ao declarar que quem pede recebe, quem busca encontra e quem bate tem a porta aberta. Este convite à ação é uma demonstração da generosidade de Deus, que está sempre acessível aos seus filhos. No entanto, a persistência não é um meio de pressionar Deus, mas uma maneira de alinhar nossos corações à sua vontade. A repetição da oração nos molda, transformando nosso desejo inicial em uma confiança mais profunda nos planos divinos. Assim, a oração persistente não apenas traz respostas, mas também nos fortalece espiritualmente. A persistência também nos ensina a depender completamente de Deus, como exemplificado no Salmo 41, onde o salmista declara: "Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor." Este versículo reflete a paciência ativa de quem ora com fé, aguardando a intervenção divina no tempo certo. Enquanto esperamos, somos moldados pela paciência e pela esperança. Deus não apenas responde às nossas orações, mas usa o processo de espera para nos preparar para aquilo que Ele tem reservado. A demora não é ausência de cuidado, mas uma oportunidade de crescimento espiritual. Outro aspecto da persistência é a confiança de que Deus sabe o que é melhor para nós, como vemos em Romanos 8:28, que afirma que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus. Persistir na oração significa entregar nossos desejos e confiar que a resposta divina, mesmo quando diferente de nossas expectativas, será a melhor solução. Essa confiança transforma a oração em um ato de rendição, onde o coração humano aceita a sabedoria divina acima de suas limitações e anseios imediatos. A persistência na oração também se conecta ao conceito de batalha espiritual, como descrito em Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aqui, a oração persistente é apresentada como uma arma contra as forças espirituais do mal, evidenciando que a perseverança fortalece não apenas o indivíduo, mas também a comunidade de fé. A intercessão contínua é um ato de proteção e unidade que sustenta os fiéis nos desafios espirituais. Por fim, a persistência revela nossa fé na bondade imutável de Deus, como afirmado em Lamentações 3:25. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Este versículo nos encoraja a manter nossa esperança em Deus, sabendo que Ele recompensa os que o buscam diligentemente. Assim, a persistência na oração não é um caminho fácil, mas é profundamente recompensadora, pois nos leva a uma comunhão mais íntima com o Criador e nos prepara para receber sua graça de forma plena. A gratidão na oração é mais do que um ato de educação espiritual. É um reconhecimento de que tudo provém de Deus, independentemente das circunstâncias. Como Paulo instrui em 1 Tessalonicenses 5:18, dar graças em todas as situações reflete a vontade divina para seus filhos. Essa gratidão não é condicional ao que recebemos, mas é um reconhecimento do caráter de Deus como bondoso, fiel e soberano. Nos Salmos, Davi continuamente expressa ações de graças, mesmo em meio a desafios, como no Salmo 34:1. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A gratidão é um ato de adoração que transforma a perspectiva do orante, levando-o a ver a mão de Deus em todas as coisas, até mesmo nas dificuldades. Jesus exemplificou a gratidão em diversas ocasiões, destacando-a como uma prática essencial na oração. No milagre da multiplicação dos pães e peixes, como registrado em Mateus 14:19, Jesus deu graças antes mesmo de distribuir o alimento à multidão. Essa atitude nos ensina que a gratidão precede o milagre e que reconhecer a provisão divina, mesmo nos momentos de escassez, abre portas para manifestações de abundância. Esse gesto reforça que a gratidão não depende de circunstâncias perfeitas, mas é uma demonstração de fé e confiança no cuidado contínuo de Deus. A humildade é inseparável da gratidão na oração. Jesus demonstrou isso claramente na parábola do fariseu e do publicano, relatada em Lucas 18:9-14. Enquanto o fariseu exaltava suas próprias obras, o publicano, em contrapartida, orava com humildade, reconhecendo sua condição pecaminosa e sua necessidade da misericórdia divina. Jesus destacou que este último saiu justificado, enfatizando que Deus se agrada de um coração contrito. A humildade na oração não é apenas uma postura externa, mas um reflexo interno de dependência total de Deus, permitindo que sua graça opere livremente em nossas vidas. A humildade também nos prepara para aceitar a vontade de Deus, mesmo quando ela contraria nossos desejos. Em Filipenses 2:5-8, Paulo descreve a humildade de Cristo, que se esvaziou para obedecer ao Pai até a morte na cruz. Esse exemplo nos ensina que, na oração, devemos estar dispostos a submeter nossos anseios à sabedoria e ao propósito divino. A humildade nos molda para confiar em Deus não apenas como um provedor, mas como o Senhor soberano que sabe o que é melhor para nós.
Isso transforma a oração em um ato de rendição, onde reconhecemos nossa limitação e a infinita sabedoria divina. A prática da gratidão e da humildade também nos leva a experimentar a paz que excede todo o entendimento, como Paulo escreve em Filipenses 4, 6, 7. Quando apresentamos nossas petições a Deus com ações de graças, somos envolvidos por uma paz que guarda nossos corações e mentes em Cristo. Essa paz não depende de respostas imediatas ou de mudanças externas, mas da certeza de que Deus está no controle. Gratidão e humildade nos ajudam a enxergar além das circunstâncias, confiando que em todas as coisas Deus está agindo para o bem daqueles que o amam. Esses pilares espirituais não apenas enriquecem nossa relação com Deus, mas também nos ensinam a viver em harmonia com os outros. Em Colossenses 3, 12 e 15, Paulo exorta os crentes a revestirem-se de humildade e a serem agradecidos, permitindo que a paz de Cristo governe seus corações. A oração, quando enraizada na gratidão e na humildade, não apenas nos transforma individualmente, mas também nos torna agentes de paz e graça no mundo, refletindo o caráter de Deus em nossas palavras e ações. Agora que você conhece os ensinamentos transformadores de Jesus sobre a oração, é impossível olhar para essa prática da mesma forma. Você descobriu que a gratidão e a humildade podem abrir portas que pareciam fechadas, que a persistência na oração não é em vão e que Deus ouve mesmo os clamores feitos em silêncio. Imagine como sua vida pode mudar ao aplicar essas verdades, alinhando seu coração com o Pai em cada palavra proferida. Se esse conteúdo impactou você, não guarde isso só para si. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que edificam sua fé e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Talvez alguém que você ama esteja precisando ouvir exatamente isso hoje. Juntos, podemos espalhar a verdade do Evangelho e ajudar mais pessoas a encontrarem um caminho de comunhão com Deus. Oremos juntos. Senhor Deus, obrigado por nos ensinar a orar de maneira que toca o teu coração. Nós te louvamos pela tua santidade e por tua presença constante em nossas vidas. Hoje, pedimos que nos ensines a orar com humildade, com gratidão e com perseverança. Ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo quando as respostas parecem distantes. Que a nossa oração seja uma expressão de fé e dependência do Teu amor e da Tua vontade. Perdoa-nos quando falhamos, Senhor, e dá-nos um coração disposto a perdoar os outros. Livra-nos das distrações, do orgulho e de tudo que nos afasta de Ti. Que possamos encontrar paz na Tua presença e confiar que Tu estás trabalhando em cada detalhe de nossas vidas. Em nome de Jesus, entregamos tudo em Tuas mãos, certos de que Tu ouves cada palavra e conheces o mais profundo do nosso ser. Amém. Que essa oração seja o início de um relacionamento mais íntimo com Deus em sua vida. Que Deus abençoe você e a todos os que estão ao seu redor.